Olá, começa agora um novo episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem. Hoje temos um programa especial porque fomos buscar diretamente ao Parlamento um dos deputados mais jovens da nação para comentar connosco a semana política e responder a perguntas dos meus colegas de painel. Bem-vindo, Bernardo Blanco, muito obrigado por estares aqui connosco e é uma honra seres o nosso primeiro convidado. Muito obrigado eu pelo convite, já sei que vim substituir um Bernardo, por isso é fácil esta adaptação. Malta nem nota a diferença. Nós vamos enganar. Sim, comigo tenho o Gonçalo Sousa e a Joana Marques Brás, a Catarina Doura e o Bernardo Faro voltam já na próxima semana. Como estão, meus caros? Preparados para importunar o senhor deputado com as vossas perguntas? Está tudo, Vasco, está tudo maravilhosa. preparadíssimos. Acho que se tivesse aqui um parceiro que também estivesse na minha ala era mais fácil, mas pronto, Quem assuma a sabe, missão. quem sabe, Vai ser não muito subestimos o meu interessante. trabalho jornalístico. Peço desculpa. Vamos ver. O meu nome é Vasco Galhardo, do Movimento Eu Voto, e vamos novamente pegar neste tema porque não há como fugir da discussão do Orçamento de Estado. Ontem, quinta-feira, Pedro Nuno Santos veio dizer numa conferência de imprensa que vai propor ao PS a viabilização da proposta do Governo, abstendo-se na votação. Ora, o líder socialista justifica este sentido de voto por termos tido eleições há poucos meses e pelo facto de que, se o país for novamente chamado às urnas devido ao chumbo do orçamento, o resultado de novas eleições não garantia uma solução estável. Queremos, por isso, ir no embalo dado por Pedro Nuno Santos e aproveitar que temos aqui o deputado e vice-presidente da Iniciativa Liberal para lhe perguntar diretamente. Bernardo, qual será o sentido de voto dos liberais neste Orçamento de Estado? Não será a favor. Ok. De resto, É só isso que podes dizer? é só isso. De resto, ainda vamos decidir. Diria que está mais perto do contra do que a abstenção por um motivo simples, é que nós fizemos uma análise muito crítica do orçamento, a despesa pública permanece basicamente igual à que já era do PS, a carga fiscal também, e por isso não é um orçamento com o qual nós possamos compactuar num certo sentido. Votámos sempre contra orçamentos praticamente iguais, não podemos agora em boa consciência votar de forma diferente só porque quem assina no fim assina com uma caneta laranja e não com uma caneta rosa. De qualquer forma, havia aqui um compasso de espera que tinha que ver com medidas que fossem nossas e que o Governo incorporasse. Nós enviámos uma série de medidas ao Governo, mas também o que se viu foi que o Governo, a partir do momento em que tomou a decisão de ir mais para a esquerda e aceitar as medidas do PS, também praticamente ignorou todas as outras medidas. É uma decisão legítima, obviamente, mas também terá impacto essa decisão no nosso sentido de voto. Quais é que eram as medidas em específico, ou pelo menos as mais proeminentes para vocês? Nós enviámos cerca de 4 pacotes. Há umas que são mais estruturais que nós, sabemos que o Governo não iria incluir. Como tu sabes, a reforma do IRS era praticamente impossível. A do IRC também, não é? A do IRC, mesmo medidas que estão no programa de Governo. Eu até estou a guardar este exercício para um dos primeiros debates agora na Generalidade sobre o Orçamento. Mas se alguém quiser ir já fazendo esse apanhado de força, que é todas as medidas que estão no programa de Governo, que o PSD propôs e que também estão no programa eleitoral e que não estão no Orçamento. Todas as grandes medidas que o PSD defendeu na campanha eleitoral não estão neste Orçamento. E por isso, o que nós vamos fazer, porque eu acho que é positivo até em termos de clarificação do eleitorado, é chegar ao orçamento e apresentar todas essas medidas. E o PSD decidirá se quer votar contra o seu próprio programa ou não. Como nós sabemos, em princípio votará. Mas eu espero que as pessoas lá fora tenham essa noção de que aquilo que foi prometido em campanha não é isso que está a ser cumprido e que, em certo modo, eu acho que a maioria das pessoas votaram numa mudança, e por isso é que o Parlamento tem uma composição totalmente diferente do que tinha no ano passado, e essa mudança não está a acontecer. Está a haver pequenos remendos, pequenas medidas, que podem ser sinais positivos em alguns casos, e eu até dou isso de barato, mas no geral não há uma grande reforma, o orçamento em grandes números é praticamente igual ao do PS, e por isso, para ser só uma gestão corrente igual à do Partido Socialista, não, obrigado. Deixa-me só perguntar-te uma coisa. Tu disseste que vão então apresentar as medidas que o PSD rejeitou no seu inicial programa de orçamento. Rejeitou não, que o PSD apresentou. Apresentou, mas depois acabou por retirar. Retirar? Não, inclui no orçamento. Sim, não inclui no orçamento. Nessas propostas que irão apresentar, estará também o IRS jovem? No sentido em que eu vi também algumas críticas por parte da Iniciativa Liberal, consoante a disparidade do pagamento de IRS, consoante jovens e pessoas mais velhas, não? Não, quer dizer, posso dar 2 exemplos rápidos. Por exemplo, a conta poupança isenta de impostos. Foi uma medida que o PSD tem no programa, que nós por acaso também temos, e vamos submeter. Baixar o IVA da construção. O PSD tem no programa, não vai aprovar, mas vamos submeter, por exemplo. São 2 exemplos. Quanto ao IRS jovem, não. Nós temos uma discordância de princípio com o IRS jovem. Primeiro, moral.
Para nós, a tributação deve ser feita com base no rendimento, não consoante a idade. E depois prática, que é, quer dizer, o que é que aconteceria à vida de alguém quando passasse dos 35 para os 36 anos e do nada tivesse de pagar mais 300 ou 400 euros de impostos? Mas quer dizer, eu estou de acordo no sentido... Eu disse exatamente esse ponto há 2 semanas num episódio. Pois, e deixa-me só dizer, sem querer parecer muito arrogante, que nós dissemos isto há 6 ou 7 meses e ninguém ligou nada. E só depois, agora a partir eu diria que do verão, é que as notícias começaram a falar mais sobre isto e o PS começou a falar muito sobre isto e isto tornou-se um tema. Mas nós já estamos a falar disto há mais tempo, até porque em termos práticos, imagina que tu tens uma empresa, entre uma pessoa de 34 anos ou uma pessoa de 36, ou entre uma de 30 e uma de 36, tu vais preferir a de 30 por motivos lógicos, que a pessoa vai receber muito mais em termos líquidos contigo a pagar o mesmo, e por isso toda a perversão de incentivos que essa medida cria, não tem nada a ver com o que nós propomos, que é impostos baixos e simples para todos. Então, não é estas distorções. tenho uma pergunta que é, porque num dos argumentos que eu dava a propósito desse tema é que as empresas, como sabiam que os jovens iam receber um salário líquido mais maior, alto, certo? Iriam baixar os salários brutos, porque aquele jovem iria ter um salário líquido mais alto. Ou seja, quando nós reduzimos a carga fiscal, a empresa vai tentar que essa redução de carga fiscal, em vez de beneficiar o trabalhador, beneficie a própria empresa. Que vem desvirtuar aqui um bocadinho, ou seja, partindo deste princípio de que esta seria a ação da empresa, baixar os salários aos jovens porque eles iriam receber um salário líquido maior, não serão as medidas de início liberal normalmente que tendem a reduzir a carga fiscal um exemplo de... Ou seja, ao vocês assumirem que isto ia ser a atitude dos empregadores, então seria... Isto é contraproducente contra aquilo que vocês defendem. Há uma primeira posição que é, eu não assumo bem isso que estás a dizer. Eu acho que há uma diferença grande entre aquilo que estás a dizer, que é as empresas agora do nada iam baixar os salários brutos, porque os salários líquidos em princípio iriam subir. Não estou certo que isso iria acontecer. O que eu digo é, há aqui 2 fatores. Entre uma pessoa com menos dos 35 anos a quem se aplicaria o regime e uma igual, as empresas tenderiam a escolher aquela a quem este regime se aplicava. Segundo, e eu aí até dou mais ou menos de barato, efetivamente poderia haver empresas que não procederiam aos aumentos que já estavam a pensar, porque, como estás a dizer, há um aumento líquido maior para certos casos de menos de 35 anos. Eu queria só recuar, porque eu não percebo então porque é que uma empresa iria preferir um jovem, mais jovem, ou seja, abaixo do limite do IRS, que seria abrangido pelo IRS jovem, porque é que uma empresa iria preferir esse jovem... Com o mesmo salário bruto oferece um salário líquido maior, não é? Mas porque é que preferiria esse jovem enquanto pessoa para trabalhar? Se paga o mesmo a um jovem de 34. Estás a ser mais competitiva, não é? Estás a oferecer um salário maior à pessoa no fim do dia, não é? Não, e até porque mas competitiva em que aspecto? É porque és uma empresa que oferece 2.000 euros a um jovem de 34 anos, tal como a empresa do lado também oferece um ordenado de 2.000 euros. Mas o esforço fiscal percentual é menor nesse aspecto para o trabalhador mais novo. Sim, mas ou seja, se nós não partimos do pressuposto que as empresas vão tentar beneficiar elas próprias com o IRS jovem, não percebem que é que uma empresa vai ganhar em ter um trabalhador de 34 anos ou ter um trabalhador de 36. É porque esse trabalhador vai estar mais motivado porque vai receber mais de forma líquida. Eu acho que esse benefício, eu percebo o que é que tu estás a dizer, até no sentido de podemos diminuir um bocadinho a remuneração bruta de alguns para... E depois fugimos aquilo que falaste, do aumento salarial. Parece-me que isso é bastante marginal. O principal problema nem é esse. Eu até acredito que aconteça, mas não será a base do acontecimento em si. O que eu previa que acontecesse no lado mais nefasto do IRS jovem seria que muita gente, chega aos 35 anos, já mais estabelecido na vida, iria pensar, bem, a minha carga fiscal vai duplicar ou triplicar comparativamente ao ano passado e aos outros anos todos. Então, emigrar é uma solução, ou seja, uma medida de reter talento e mas a questão é, só o facto de nós estarmos há 5 minutos a pensar, e se a empresa fizer isto, e se a pessoa fizer isto, e se não sei o quê, já é o sinal que a medida está errada. Não é necessariamente um sinal. É, porque a partir do momento, e esse é um problema do nosso sistema fiscal, que é a partir do momento em que nós começamos a arranjar regimes excepcionais e isenções e benefícios e exceções para tudo e mais alguma coisa, estamos a criar incentivos perversos e efetivamente a beneficiar uns e a prejudicar outros, até porque nem todas as empresas têm acesso aos mesmos meios. Mas por isso é que nós pensamos tanto sobre quando encontramos um benefício ou uma isenção, temos que pensar muito sobre ela e falar muito tempo sobre ela para ter a certeza de que ninguém anda à volta e tenta beneficiar dela. Mas isso em Portugal não é feito. Não sei se sabes, nós temos aí 300 e tal ou 400 benefícios fiscais, metade deles... Muitos foram pensados, outros não, mas muitos foram pensados. Metade deles nem sequer se
sabe qual é o impacto. Isto é a ponte que estás a fazer Não para devíamos agora para a taxa dupla generalizar. da iniciativa Posso liberal. fazer, mas antes disso, a questão é... Generalizar é. Não estou a generalizar, isto basta ver o relatório dos benefícios fiscais. Deixa-me só todos os terminar. benefícios E foi por fiscais isso são que se pensados. criou... Não são. E foi por isso que se criou a UTEX. Porque a Comissão Europeia, as entidades europeias estavam há anos e anos a dizer Portugal tem N benefícios fiscais, metade deles não serve para nada, é preciso fazer uma lista, avaliar, acabar com uma série deles. E foi até o próprio PS, e bem, depois de muita pressão europeia, que disse, vamos criar a UTEX, que é uma entidade que só vai começar a funcionar agora, que vai fazer este trabalho, listar todos e dizer, estes aqui têm este impacto, estes têm aquele, estes não servem para nada, estes servem. Porque efetivamente, e eu aí, era isso que eu ia dizer, até concordo com o PCP por motivos diferentes, que é, o PCP tem este argumento de se querem benefícios fiscais, não sei o quê, para ajudar os ricos, é preciso acabar com esses benefícios. Eu não quero benefícios fiscais. Tirando um ou outro caso, pessoas, quer dizer, com deficiências, incapacidades, etc., no geral não quero benefícios fiscais para ninguém. Eu quero que os impostos sejam baixos e simples para toda a gente, para não haver estas distorções. Até porque, há uma vantagem competitiva grande. Uma empresa que tem muitos recursos, consegue alocar recursos a perderem tempo a analisarem benefícios fiscais. Micros, pequenas e médias empresas não têm recursos para isso. Depois há benefícios fiscais que, efetivamente, pela forma, pelos requisitos que são precisos para se ter acesso a eles, só umas empresas é que conseguem ter. O CIFID, que é para investigações, desenvolvimento, etc., esse tipo de apoio ao investimento, uma mão cheia de empresas leva metade daquele apoio. Isso não tem nada a ver com liberalismo nem com a economia de mercado. Estar a dar dinheiro ou ajudas fiscais direcionadas não tem nada a ver com liberalismo. Mas, e deixa-me agora fazer uma ponte, já que falas dos impostos às empresas. Uma das vossas propostas também é a redução de 21% para 12% de IRC, creio, não é? Diretamente agora já para mais uns 2025. 15 agora de necessidade da obrigação europeia para as multinacionais. Certíssimo. Mas nesse aspecto, uma redução de 9 pontos percentuais, não há o pensamento ou o risco da vossa parte que pode criar um desequilíbrio de mercado, pelo menos no médio e curto prazo? Bem, então 2 pontos aí. O primeiro é, a proposta é 12,5 mais 15 para as multinacionais, ao abrigo da diretiva europeia. Isso até está a ser debatido no OCDE, se não estou em erro, não é? Em que os países da Não, OCDE agora já foi aprovado, não é? Já. Sim. Isto agora vai ser mundial. E por isso, efetivamente, a descida também não é esse montante tão avultado por um motivo simples, é que a taxa média efetiva que as pequenas e médias empresas já pagam é bem menor do que isso, e as chamadas grandes empresas multinacionais vão ter de pagar estes 15%. Mas, de qualquer forma, o meu grande ponto aí é estar a descer um ponto percentual, que é o que vai ser feito, tem pouco impacto ou nenhum. Eu vou dizer isto em público, mas pronto. Mas podes... Mexer ou não Sei mexer que- nada é quase a mesma coisa. Ok? Porque ou nós damos um sinal grande, sim. em que é notícia nos outros países europeus, sai nos jornais internacionais, os investidores veem, ok, estes gajos realmente estão a querer trazer investimento para cá, baixaram os impostos a sério para as empresas. Tu baixares 1%, pá, isso não vai parecer nada, vai ser o quê? Um rodapé no Financial Times na última página, tipo, se não atrai ninguém, percebes? Então não acreditas quando o Primeiro-Ministro diz que o IRS jovem gerou curiosidade nos colegas europeus? Não, o IRS jovem é capaz de ter gerado curiosidade porque não existe em mais nenhum país. Ok. É por isso. Outra Sim, coisa sim, é agora sim. descer o IRC 1 ponto percentual. O IRS jovem é capaz porque de todos os países da União Europeia, só a Croácia e a Polónia é que têm, não tem nada a ver com o IRS jovem, mas têm algumas exceções, regimes mais parecidos com o IRS jovem que nós tínhamos, Certo. que já do PS. De resto, como eles estavam a propor, nenhum país tem. Por isso, obviamente que deve ter gerado curiosidade. Mas para o pode bem não e ser para o mal. positivo, exato. Pois. Exatamente, para o bem e para o Eu mal. tenho aqui Em uma... relação ao IRC, essa é a minha posição. Ou há uma descida a sério, ou para estar a descer 1%. Não, Sim, a não minha vejo questão era só, relevância. se não achariam que a descida deveria ser mais gradual? Ou seja, Não. diretamente. Acham que... ok. Acho que não, houve. Nós, Porque há algo que eu pode ser ainda feito ontem que pode gerar um desequilíbrio de mercado. O Por acaso, efeito é ontem positivo, fiz mas podes ter um tweet desequilíbrio com esses grande dados a que curto é- prazo. nós em 2 anos, 2024 ainda não acabou, mas de 21 para 23, a receita fiscal, só fiscal, não estou a falar do resto da receita, a receita só fiscal aumentou 14 mil milhões de euros. Pá, não venham dizer que não é possível baixar o IRS em 3 mil milhões ou que não é possível baixar o IRC em 2 mil milhões, quando em 2 anos se cobrou mais 14 mil milhões de euros. Por isso, há 2 anos não havia Estado Social, não havia hospitais, não havia escolas. Havia Nossa, mais do que pá. agora, curiosamente. Não, Eu tenho uma querendo- Vai, pergunta Joana. também para nos afastarmos. Eu sei que a Iniciativa Liberal tende a gostar muito de temas como Eu gosto IRS, dos temas. O problema é que IRC, o país está atrasado não é? economicamente, por isso é que eu Claro, falo mais disso. claro. Mas podemos Então falar de tudo. vamos trazer aqui um tema que é uma proposta. Eu tenho muita curiosidade sobre este tema, até porque este podcast é um podcast de política jovem Certo. e por isso
eu acho que o nosso papel aqui é também trazer os temas que interessam aos jovens. E tentar desmistificar também uma data de Exatamente. assuntos, sim. Não só os jovens, e é exatamente isso que eu espero fazer com esta pergunta. Boa, Joana. Não só os jovens que estão integrados numa família equilibrada e com viabilidade económica, mas também os jovens que estão em sistema de acolhimento e de adoção. Ok. E vocês têm uma medida que publicaram nos vossos canais públicos para que gostariam de incluir dentro do Orçamento de Estado de 2025, que entretanto acho que não foi incluído, parece-me a mim, que é sobre as famílias de acolhimento poderem ser candidatas à adoção. Este tema é um tema que só de si, portanto, todo o sistema de acolhimento e de adoção é um tema que não é muito. Isto é da minha bolha, não tenho nenhum dado que suporte isto, mas acredito eu, e daquilo que a minha experiência é que a maior parte das pessoas não percebe muito bem como é que funciona o sistema. Sim. E por isso esta medida cai e eu acho que as pessoas não entendem concretamente o que é. Okay. Por isso, a primeira parte da pergunta era para explicares o que é esta medida e, sobretudo, o que é que vocês esperam, quais são os resultados que esperam desta medida. Bem, ponto prévio, não é a minha comissão, mas eu vou-te dizer aquilo que sei sobre o tema. Claro. Hoje em dia, as famílias de acolhimento não podem ser candidatas à adoção. Eu acho que isso é um bocadinho contraproducente no sentido em que uma família de acolhimento que ficou com a criança durante aquele período, às vezes até muitos meses, ou anos, por um lado, tenta criar ao máximo, esta é a minha perspectiva, não é? Uma boa relação com aquela pessoa. Eu acho que se isto fosse permitido, ainda teriam mais incentivo a criar uma boa relação, porque quereriam ficar, sem querer usar aqui a criança como se fosse um objeto, mas vocês percebem, não é? Sim. Ficar com a criança, e por isso o incentivo a cuidar melhor ainda seria maior. Eu acho que isto é permitido em vários países. Eu acho que isto apenas não foi aprovado. Isto foi votado o ano passado e todos os partidos estavam a favor, menos o PS. Okay? E eu acho que se for votado este ano, se for não, vai ser votado, porque no nosso projeto já entrou. É uma questão depois dos agendamentos. Por acaso ainda hoje falei disto de manhã. Quando for votado, eu acho que já vai ser aprovado. E eu acho que, em parte, não foi aprovado. Não quero estar aqui a levantar de teorias da conspiração, mas isto é o meu feeling. Porque, efetivamente, há muitas instituições de acolhimento, de acolhimento, instituições sociais, que também recebem verbas para fazer este trabalho. Okay? E eu acho, isto é o meu feeling. Acho que o dinheiro é mal usado. Não é que o dinheiro seja mal ou bem usado, sobreviver economicamente. Mas na legislatura anterior o PS não quis aprovar essa medida porque também não queria abrir esse conflito, digamos assim, com várias IPSS. Eu, confiando nos sentidos de voto anteriores, em que toda a gente votou a favor, menos o PS, acho que quando isto agora for votado, provavelmente em janeiro, vai ser aprovado. Estamos de volta para a segunda parte do Geração V e, como já é habitual, vou pedir à Joana, ao Gonçalo e hoje ao Bernardo para fazerem a sua recomendação da semana. Começamos, obviamente, pelo Bernardo. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Olha, eu queria recomendar primeiro à Joana um clássico, que é um livro que eu gosto muito, que era o Liberdade para Escolher, do Milton Friedman, só para ser aqui um clássico. E depois ia recomendar um filme que eu também gosto muito e que por acaso vi a semana passada, que a primeira vez que vi já deve ter sido há 10 anos ou mais, nada a ver com política, que é o Prestige, da Prestige, que são dois, não quero dar spoiler, mas são dois mágicos, é com o Christian Bale e agora estão a falhar o outro nome. E é um filme que eu gosto imenso porque no fim tem um plot twist gigante. Mas eu não quero estar a dar spoiler, mas é muito bom. Obrigado, Bernardo. Gonçalo? Bem, eu vou recomendar, como estamos à porta de novembro, vou recomendar um livro chamado Novembro, de Jaime Nogueira Pinto, um romance muito interessante que retrata a época histórica do 25 de novembro, não é? E tal como o Bernardo, não quero estar aqui a dar spoilers, mas vale imensa pena. Espero que de forma isenta. Aliás, eu fico feliz que o Bernardo tenha vindo, porque assim há mais alguém a recomendar Milton Friedman e não só eu, portanto ainda bem. Eu tenho duas recomendações também, tenho uma para devolver ao Bernardo, com muito carinho, que é um convite para... Eu tenho um espetáculo de teatro que se chama E Acabamos. É um espetáculo de teatro sobre política e sobre os jovens na política e sobre os últimos 50 anos. Na primeira parte deste espetáculo, que o Vasco já viu, e, portanto, gostei muito e recomendo. E na primeira parte nós vamos repor o espetáculo a 18 e 19 de janeiro. Ainda não temos um cartaz, mas eu depois faço questão de chegar. Com todo gosto. E na primeira parte nós temos uma frase que vamos pegar em frases dos vários agentes políticos dos últimos 50 anos, e temos uma frase que é: e Coutinho de Figueiredo disse, e depois o ator faz com este tom:
a taxa única de IRS vai beneficiar todos os escalões. E ainda ninguém percebeu muito bem como é que isso funciona, mas ele usa palavras porreiras de um tipo porreiro e toda a gente acredita. É esta a fala do espetáculo que eu quero muito que tu vejas e que depois até me possas explicar como é que a taxa única de IRS vai beneficiar todos os escalões. Esta é a minha primeira sugestão. A minha segunda sugestão é um livro. O Carlos Guimarães Pinto já me tentou explicar e eu não consegui bem perceber durante quase uma hora. A minha segunda sugestão é Só Neste País. É um livro de Filipe Santos Costa e Liliana Valente, e que vai apanhar aqui o lado mais caricato dos últimos 50 anos da democracia, portanto aqui mesmo também a ver com este espetáculo que eu estou a recomendar. Muito bem. Joana, pegando no tema que ficou Exatamente, na primeira para parte. fecharmos aqui o tema da primeira, que teve no final da primeira parte sobre as casas de acolhimento, e não é casas de acolhimento, sobre as famílias de acolhimento poderem ser ou não candidatas à adoção. Ou seja, eu acho que este tema é muito poucas vezes discutido no panorama político, e por isso, sem nenhum sarcasmo ou ironia, eu agradeço à Iniciativa Liberal terem trazido este tema. Muito embora eu discorde profundamente desta medida. E espero mesmo que não passe. Por uma razão. Primeiro, em relação à consideração que disseste, percebo que seja uma consideração, ou seja, não quero estar em teorias da conspiração, mas prevês que possa ser esta justificação, que é há um interesse nas instituições, nas IPSS, de manter este financiamento por parte do Estado para suportar as crianças em acolhimento. Há instituições de acolhimento que recebem, porque depois depende do acordo que fazem com a Segurança Social, 1.500 euros por criança, e há instituições que recebem muito menos. E este valor é muito, muito escasso para aquilo que é sustentar uma criança, porque não estamos só a falar. Neste valor está tudo, não estamos só a falar da escola, não estamos a falar da alimentação, da saúde, estamos a falar também dos recursos humanos necessários para tomar conta de uma criança 24 horas, estamos a falar das próprias do edifício da instituição, das contas que têm que se pagar associadas a isso. Portanto, este valor é bastante escasso. E eu falo aqui deste sistema porque eu colaboro com uma casa de acolhimento e vejo isto a acontecer. Vejo que o valor é realmente muito baixo, portanto, duvido muito que seja porque as instituições recebem muito dinheiro com isso, porque não recebem, portanto, não há grande espaço de manobra para as IPSS lucrarem com isto. Este sistema, e eu quero muito dizer isto, que é o sistema de acolhimento sobrevive à lei da boa vontade dos serviços sociais, portanto, das assistentes sociais, dos profissionais que trabalham neste sistema, que recebem muito, muito mal para aquilo que fazem, e portanto eles trabalham muitas das vezes de borla em situações extremas, ou seja, de borla no sentido em que às vezes fazem muito mais horas extras que não são pagos. Exatamente. Sim. E o que é que eu queria dizer sobre esta medida? Essa medida de tornar uma família de acolhimento candidata à adoção levanta aqui alguns problemas graves, nomeadamente o seguinte: existem pessoas em filas de espera para a adoção que estão em filas de espera há 8, 10 anos. E esperam uma adoção durante esse tempo, porque neste momento eu acho que o principal problema do sistema de adoção e de acolhimento até nem é este que estão aqui a levantar das famílias, é muito mais as demoras judiciais, a lentidão judicial, porque uma criança, e para explicar um bocadinho às pessoas, porque eu acho que a maior parte das pessoas não sabe como é que funciona o sistema, uma criança entra no sistema, portanto ela é retirada de uma família, ela entra no sistema e começa-se logo a preparar a saída dessa criança do sistema. E a saída pode vir por 3 vias. Essa criança pode regressar à família de origem, essa criança pode ir para um apadrinhamento civil, ou essa criança pode ir para uma adoção. Não vamos aqui perder muito tempo a diferenciar o apadrinhamento da adoção, porque é relativamente semelhante em muitos aspectos, ou pelo menos nos aspectos do cotidiano da criança, e é o que interessa. Mas aqui pode regressar à família de origem sempre. Portanto, podemos recuperar a família da qual foi retirada, e ela pode ou recuperar o motivo pelo qual foi retirada, e essa criança regressa à família de origem. Ou então pode ter uma medida de adoção. A família de acolhimento vem aqui substituir-se às instituições de acolhimento. Não há uma medida decretada. Portanto, a criança vai para uma família de acolhimento, pode lá ficar 1 mês, 2 meses, 10 anos, 5 anos, 1 ano, mas pode ter uma medida de regresso à família. Portanto, essa criança pode ir para essa família de acolhimento e depois regressar à família. Uma família que, neste momento, uma família de acolhimento não pode ser candidata à adoção. Se nós dissermos que uma família de acolhimento pode ser candidata à adoção, as famílias que estão em fila de espera há 8, 10 anos, e temos que pensar aqui em qual é a situação em que as famílias estão, e a importância, eu acho, é nós olharmos para o sistema a partir de dentro, e essa é a minha principal crítica, não só à medida proposta pela IEL, mas todos os partidos que votam a favor desta medida, que é uma família que está há 10 anos à espera de adotar uma criança, tem esse desejo muito profundo de adotar uma criança e quer muito ser pai e mãe. A diferença disso para uma família de acolhimento é que quem quer ser família de acolhimento quer cuidar, não quer necessariamente ser pai e mãe, senão ia para a adoção. Ok? Pode haver aqui uma forma de subverter o sistema, ou seja, uma família que está à espera há 8, 10 anos
torna-se família de acolhimento, ao mesmo tempo que continua no sistema de adoção, naquela mesma fila de espera, recebe uma criança em acolhimento e depois é continuado este debate judicial para se decretar a medida ou que regressa à origem, à família de origem da criança, ou uma adoção. Esta família de acolhimento, que quer muito adotar, vai fazer de tudo para que esta criança não regresse à família de origem. Encontramos aqui uma porta de escape para as famílias darem a volta ao sistema. Eu não estou a criticar as famílias, estou a dizer que são dois sistemas diferentes, por alguma razão são dois sistemas diferentes, incluindo, este é um problema, outro problema poderá ser, então a família está em dois sistemas diferentes, está no sistema de acolhimento e está no sistema de adoção. Então recebe uma criança no sistema de acolhimento e vai acolher essa criança, não sabe durante quanto tempo, porque está a cuidar, não está a ser pai e mãe. Está a cuidar da criança. E do outro lado, pode ser selecionada uma criança para essa família também. Então essa criança recebe duas em casa, uma de acolhimento e uma de adoção. Como é que será essa dinâmica familiar? Porque as crianças chegam ao sistema muito desprotegidas, com um trauma emocional muito grande, com uma necessidade de atenção e de amor muito grande. Então existem as duas no mesmo lar, mas uma é filha e a outra não é. Portanto, causa novamente aqui um grande desequilíbrio. Acho que esta medida tem um intuito económico muito claro, que é o de aliviar o Estado no encargo de tomar conta destas crianças, porque vai custar muito menos ao Estado dar dinheiro a uma família de acolhimento, porque as famílias de acolhimento recebem um financiamento do Estado para serem famílias de acolhimento, mas recebem menos do que aquilo que o Estado paga a uma instituição. Só que, porquê? Porque não há aqui o valor humano, não há aqui o recurso humano a ser pago. Mas esse recurso humano tem um propósito, porque estas crianças, quando vão para um centro de acolhimento, estão a ser cuidadas por técnicos especializados para as acolher naquela situação específica. Técnicos esses que hoje recebem muito precariamente. Portanto, acho que este assunto, e há muito mais críticas sobre esta medida, mas que não vale a pena entrarmos por aqui adiante. Eu queria só relevar estas duas, que é, acho que nota-se perfeitamente que esta medida vem de alguém que não conhece em profundidade o sistema, e isso é grave, porque é um sistema que está muito baralhado, e se nós continuamos aqui a incluir medidas sem olhar bem para o sistema como ele está neste momento e sem o reformar profundamente, podemos baralhá-lo ainda mais. Espero que não haja aproveitamento político das crianças em situação de acolhimento. Espero que a IEL nunca faça isso. Incentivo-vos a continuarem a fazer medidas para melhorar este sistema. Acho que esse não é mesmo o caminho e espero que não pensem só no benefício económico, que realmente olhem para as crianças, porque as crianças estão naquele sistema. Uma criança que nasce e que vai para o sistema de acolhimento não se aplica aqui a meritocracia. A minha mãe costuma dizer, até para nascer é preciso ter sorte, não é? E essas crianças estão numa situação muito fragilizada. O Estado tem de as sustentar. Nós não podemos viver num país, numa comunidade, onde nós não pensamos no bem-estar da criança acima do benefício económico e daquilo que é mais vantajoso economicamente. Tem que ser aquilo que é mais vantajoso para a criança. E para os pais. Não nos aproveitarmos da situação de um pai que está há 10 anos em fila de espera para adotar. Vamos ouvir, Bernardo, sim. Certo, já percebi que é um tema que te interessa. Claro. Deixa-me só dizer duas coisas rápidas. A primeira, eu não disse que a medida não tinha sido aprovada, deixar de ser aprovada, porque as instituições lucravam com isso. Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi que, tendo em conta, isto são factos, recebem dinheiro por isso, e nós podemos depois discutir se é pouco ou se não é pouco, mas é um facto, recebem dinheiro por isso. O que eu disse foi que o PS não quis abrir esse conflito. Não disse que lucravam com isso. Uma segunda nota sobre o projeto. É quase, desculpa-me, se calhar algum preconceito, claro, por não estarmos no mesmo campo ideológico, mas eu nem sequer falei, nem acho que nós nunca sequer falámos em nenhum benefício económico desta medida. Não, o que nós temos dito é a parte social em que... E eu também, mais uma vez, conheço pouco do tema, vou conhecendo alguma coisa, porque a minha mulher trabalha na maior maternidade do país e por isso chegam várias destas histórias. E a questão é, uma criança cria um vínculo e o que nós estamos a dizer é que depois ela não pode, que aquela família, não é nem sequer que ela não pode ficar naquela família, que aquela família nem sequer tem o direito a tentar poder ficar com essa criança. Nós achamos que em termos de estabilidade e de vínculo emocional já criado, isso é mau até para a própria criança. E de resto, só dar um segundo ponto, e mais uma vez como uma pessoa que reconhece aqui que é totalmente ignorante face a este tema e a como é que funciona o sistema, não é de toda a minha praia. Estou-te a dizer aquilo do pouco que sei. Uma segunda nota que é, eu ouço essa tua exposição e percebo essa preocupação com as famílias que já estão há muito tempo na fila de adoção. Mas a minha preocupação principal é com aquela criança. Se eu achar que este cenário é melhor para a criança, a família
terá certamente outra oportunidade, porque aquela criança ali já criou um vínculo, mas de qualquer forma, Mas mais as uma pessoas vez... podem dar a volta, o problema é esse. É quando Não, fazemos uma lei, o que é que abrimos estavas a uma dizer. volta que as Eu pessoas percebi dão o que é ao que estavas a sistema. dizer e por isso é que estava a dizer que, e como disse ao início... Nunca pensamos só numa criança quando fazemos uma medida, estamos a pensar no sistema em todo. É isso que eu estou a dizer. Mais uma vez, como disse ainda há pouco, eu conhecendo muito pouco do tema e do sistema, dou perfeitamente barato que se criem aqui incentivos perversos, como tu estavas a explicar, que têm de ser acautelados e eu ouvi isso com atenção e também vou passar a quem de direi. Vamos mudar de tema, Gonçalo? Pois eu queria aqui, nós agora falamos aqui de questões de famílias de acolhimento, queria, enfim, ouvir-te falar sobre Outras famílias. outras famílias, nomeadamente o Partido Socialista, não é? Que agora passou a ser a maior partidárias. família de acolhimento do PSD. Muito bom. E ontem eu estava a ouvir o Pedro Nuno Santos Certo. e queria também saber a tua opinião. Porque ontem eu estava a ouvir o Pedro Nuno Santos, ele falou inicialmente, tirando a parte das perguntas aos jornalistas, ele falou para aí 10, 12 minutos. E durante os 10 dos 12 minutos, o discurso dele dava a entender que ele ia mandar isto tudo abaixo, com aquele radicalismo vocal e léxico que ele de vez em quando tem, mas depois até disse que não era impulsivo, que foi giro. E eu estava a ouvi-lo falar e dava por mim a pensar, bem, ele vai chumbar isto, nós vamos a eleições e, portanto, depois, a partir daí, vamos ver o que é que acontece. Mas nos 2 minutos finais do discurso, ele diz, devido ao meu sentido de responsabilidade, devido ao facto de termos tido eleições há apenas 6 meses, o meu voto vai ser abstenção, ou vou propor o voto de abstenção à Comissão Política Nacional do PS. Como é que a Iniciativa Liberal vê isto? Se vocês acham que é um ganho político para vocês e se também não acham que o Chega, apesar das incongruências nos votos dos irrevogáveis e não revogáveis e etc., também não pode ganhar com isto, no sentido em que a narrativa de que PS e PSD igualam um ao outro no Bloco Central comprova-se com a viabilização deste Orçamento de Estado. Se me perguntares a nível de país, eu preferia muito mais ir a eleições agora. Por um simples motivo, é que não se vai reformar nada nestes 2 anos. Com a composição parlamentar atual, não acho que se vá fazer nada daquilo que o país efetivamente precisa. Por isso preferia arriscar ir a eleições e que houvesse um resultado mais positivo. E o impacto económico digamos que isso ia assim. trazer. É assim, deixa-me só perguntar. Deixa-me só dizer isto muito rápido. Há países que estão meses e meses a negociar governos, há países que às vezes estão anos sem governo. Eu acho que o Parlamento está sem legislar um bocadinho, até era capaz de ajudar o país. Os níveis de crescimento económicos, não sei se foi da Espanha ou da Bélgica, quando estiveram não sei quantos meses sem governo, foram os maiores de um determinado tempo conjutural há Desde uns que a anos máquina atrás. da função pública Desde que- continua a trabalhar. Sim, isso não invalida. Isso não Portanto, invalida. preferiam ir a eleições para conseguirem aprovar as medidas que vocês acreditam para o país, mesmo que isso significasse que internacionalmente iríamos ficar muito mal vistos e que poderia até Internacionalmente mal afetar visto. a aplicação do PRR, O que me por preocupa exemplo. é que Portugal é um país pobre na Europa. Não é que vamos ter, se é que dá mau aspecto que A vamos minha ter questão eleições outra vez. Não é só mau países na aspecto. Europa, os países na Europa Nós têm temos fundos europeus sistemas- que têm que ser aplicados também. Sim, mas o que tu disseste, não falaste dos Sim, fundos ok, europeus. mas ou seja, Falaste de, irmos a eleições mas esse traz uma fator- falaste série de de nossa imagem problemas. internacionalmente. Só para dizer uma coisa. Mas os esse países, fator não os pesa, países- por exemplo, na os vossa países visão? da Europa são países, a maioria deles, que têm sistemas iguais aos nossos, onde normalmente há coligações. Há coligações que demoram muito tempo a formar, nós só agora é que entramos neste Sim, cenário, sim, éramos uma Até exceção. porque o sistema é Tínhamos a proporcional. geringonça. E por isso, haver eleições, demorar tempo, haver novas eleições, é uma coisa banal na Europa. Acontece em N países, por isso não parece que isso seja um Economicamente, fator. a nível de medidas de executivo, de ficarmos sem executivo durante tanto tempo e estamos a dedicarmos tantos recursos a campanhas eleitorais, como já vemos que eles adoram aqui em Portugal, Certo. achas que não seria pior para o nosso país? Acho que é Está pior- tudo a valer acho que é a bem pior, de está tudo- aplicar as reformas que nós acreditamos. Sim. Mesmo que isso neste momento, para a instabilidade política que nós temos, As pessoas votam nos partidos para eles defenderem certas ideias. Mas já votaram Eu em quero março. que essas ideias sejam aplicadas. Votaram em março, mas o que acontece é que a composição parlamentar atual, as ideias em que as pessoas votaram não conseguem ser aplicadas. A maioria das pessoas votou para tirar o Partido Socialista do poder por decisões não sei, políticas porque senão tinha que ficado em são segundo lugar. perfeitamente legítimas do atual governo. Nós estamos a ter um orçamento exatamente igual ao do Partido Socialista. porque o Partido Uma- Socialista ficou em segundo lugar e ficou com a expressão Deixa-me toda só, de deixa-me votos só que teve. colocar a questão de outro tema. Não é por isso. É Deixa- simplesmente deixa-me que o só PSD colocar aqui de uma Temos forma pouco bem tempo, vai, Gonçalo. Chega no governo. a questão de uma forma mais objetiva. Imaginando que iríamos a eleições, na vossa ótica, qual seria a pior consequência para o país na questão da execuibilidade dos fundos europeus e da sua execução? Sim, a pior questão é o PRR. Mas o que é que seria pior nesse dois- aspecto? Ou seja, tens dois tratamentos. em consequências concretas, práticas, o que é que seria de pior na vossa visão? O que é que aconteceria de pior? Eu acho que o único fator que é um argumento legítimo é já há muita coisa atrasada no PRR,
E agora perdias aqui mais 3 meses em várias dessas coisas. Pode haver o fator de que determinadas instituições públicas tenham contraído empréstimos e depois não consigam fazer o pagamento. E isso pode gerar um endividamento interno, causando a longo prazo, ao médio prazo. Eu acho que no geral, bancarrota. sinceramente, a decisão não foi por isso. Foi uma decisão muito mais política, por um lado, porque há, em parte também motivado por isso, muita pressão interna e até autárquica. Vai haver eleições autárquicas, as câmaras precisam do PRR. de dinheiro para fazer obras, para os autárquicos do PS serem reeleitos, e por isso, em boa parte, a pressão vem daí. E depois há uma preocupação com a imagem política, sim, se tu quiseres, em que Pedro Nuno Santos, e essa frase dele diz muito, não é? Alguém que se tem de justificar a dizer que eu não sou impulsivo, é exatamente a mostrar que a decisão dele é bastante mais tática política. Aliás, toda esta discussão durante 2 meses foi de tática política, nem sequer foi sobre a substância do orçamento. Ele também, se dissesse logo há 2 meses o que disse ontem, ficava sem discurso político, não é? Isso para um político. Sim, mas a questão é, não há propriamente, há uma ou outra coisa, um bocadinho mais para as pensões ali, um bocadinho menos IRS jovem ali. De resto, o orçamento poderia ter sido feito. Nós temos que terminar. Querem continuar para o podcast? Pode ser, sim. Faz publicidade, onde é que se pode ouvir? Muito bem, sim. O nosso tempo na rádio chegou ao fim. Obrigado, Bernardo Blanco, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. Temos encontro marcado todas as sextas-feiras às 21h e estamos sempre disponíveis em podcast e em vídeo no YouTube, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana. Vamos então continuar? Então aqui em podcast tenho uma pergunta para fazer sobre a entrevista que o Rui Rocha deu à CNN esta semana, porque há tanta crítica... Das escutas do Ventura? Não, pois é. Eu não vi aquilo falou tudo. Cerca de 10, 15 minutos, talvez, acredito eu, se calhar mais, o tempo voou quando eu estive a ouvir Rui Rocha, em que, portanto, teve aqui um momento, um espaço para falar sobre esta novela que está a acontecer, sobre o Orçamento de Estado, e tanta crítica que é feita ao facto do orçamento ser igual ao do PS, mas o Rui Rocha alegou muitas vezes o seu dever cívico de proteger o Luís Montenegro e de defendê-lo. Estamos no ar para podcast. Senão o Gonçalo ia dizer alguma coisa, Gonçalo. Dizer aqui segredos. Segredos de Estado. Não me metam em problemas. Isso é uma questão ética. É diferente. Quando uma pessoa. Mas em 15 minutos não faço ideia. Encontrou o seu tempo para defender Luís Montenegro e não criticar. Não é que a minha pergunta vai concluir. Não tem nada a ver com defender Luís Montenegro. É quando tu estás a dizer isto é mentira. Independentemente, podia ser o Ministro das Finanças, podia ser quem fosse. Mas ele pediu isso em 2 minutos e depois continuar. Isso não faço ideia, é uma crítica já para as suas intervenções. Não, é que a minha questão é que até que ponto é que a IEL não está aqui a jogar em 2 pontos, que é, de um lado, critica o PSD, neste caso a AD, mas no PSD sobretudo, na pessoa do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, no Orçamento de Estado, que é muito semelhante ao do PS, mas ao mesmo tempo também tenta dar aqui um suportezinho, porque é com eles que se querem coligar e é do apoio deles que precisam para aprovar as vossas medidas. É porque a ideia que me passou de Rui Rocha foi que ele estava mesmo a defender muito o Primeiro-Ministro e deu sempre o dever cívico. Nós quiséssemos agora, não sei se calhar vocês não têm noção disso, mas nós quiséssemos agora, estávamos no governo. Nós rejeitámos ir para o governo. Sim. Por isso, isso do não sei o que querem ir coligados, nós rejeitámos uma coligação pré-eleitoral. Não estamos numa coligação pós-eleitoral. Porque rejeitámos. E eu diria que, muito provavelmente, para não dizer com toda a certeza, se houvesse eleições amanhã, em princípio também não iríamos, porque o nosso princípio tem sido pré-eleitorais não, depois das eleições logo porque vocês não se querem coligar, porque não têm expressão de voto suficiente da parte da população. Porque tu apresentas as ideias. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. A nossa visão é, nós querem somos ter um acordo onde podem pôr as vossas ideias em ação, mas para isso têm que dar uma perninha, um piscar de olho ao Primeiro-Ministro. Se me deixares responder, eu tento responder. Os partidos, na nossa visão, servem para apresentar ideias às pessoas, não para ter cargos políticos. Os cargos são uma consequência da confiança que as pessoas te dão. E por isso nós, ao contrário de outros partidos, não fomos em nenhuma coligação. Poderíamos ter ido se quiséssemos. Não fomos. Decidimos não ir por isso. Se não se quiséssemos agora, estávamos no governo. Segundo ponto. Depois das eleições, onde as pessoas votam nessas ideias, sim, estamos disponíveis para fazer algum tipo de coligação pós-eleitoral. Achámos, pelo resultado parlamentar que aconteceu, que não valia a pena irmos para o governo. Porque não teriam poder para negociar. A nível de ideias, este orçamento não tem as nossas ideias. Somos contra. A nível de posição quase de estar na política. Se há uma pessoa a mentir face ao que outra está a dizer, se nos foi dito A, B e C e outra pessoa está a dizer que não foi dito e foi-nos dito múltiplas vezes, nós dizemos isso em público
simplesmente porque é verdade. Mas repetir isso 2 vezes, como a Rui Rocha repetiu na mesma semana, Repetir e 4 numa das vezes, entrevistas mas demorar Deixa-me 15 só minutos, dizer aqui a uma coisa. mentira que não é eu- aceitável. é que parece-me que está, mas percebes a ideia que pode passar para as pessoas, que é que o Rui Rocha está a pescar aqui um bocadinho o olho ao Primeiro-Ministro para que depois possa o Primeiro-Ministro dar-lhe algum apoio nas suas medidas, nas Mas vossas eu medidas. Quer dizer, o Primeiro-Ministro, o PSD, já queria aí alguma coligação, por isso esse argumento não... E a IEL na coligação para ter o eleitorado Mas eu da acho que IEL, não a IEL não necessariamente para ganharia dar com isso. visibilidade às medidas da IEL, e vocês sabem, por isso é que recusaram uma Não tem coligação. nada a ver com Porque isso. queriam o vosso eleitorado e não queriam necessariamente as vossas medidas. Eu não creio que a IEL, honestamente... Aliás, o governo, o programa do PSD está cheio de medidas bastante mais liberais e infelizmente não estão a ser aplicadas. É essa a nossa crítica. Agora, de resto, eu não sei como é que se tornou quase aceite que alguém que vem defender uma pessoa porque outra pessoa está a mentir quer dizer que há apoio muito politicamente. O que é que se tem a Depende ver? do tempo que nós dedicamos público a defender a pessoa. Não depende ainda. A semana passada eu estive numa comissão, não estava o PCP e eu fiz a defesa do PCP sobre algo em que nós concordamos e o PCP defende sempre aquilo, não estava lá para se defender. Eu fiz essa defesa, isso não tem nada a ver. Isto é uma questão de Eu, por acaso, acho que valores de cidadania básicos. Eu acho que, por acaso, a Iniciativa Liberal, e aqui discordo de ti, Joana, eu acho que a Iniciativa Liberal não tem nada a ganhar em encostar-se a Luís Montenegro, mas absolutamente nada. Nada. Porque... Neste momento não vamos a eleições, nota isto. Não, mas mesmo que fôssemos... Porque eu não acho vamos que a eleições não e tinham- a única forma de terem as suas medidas aprovadas é encostarem-se à Mas de um ponto AD. de vista eleitoral, fica aqui comigo neste pensamento. Do ponto de vista eleitoral, há 2 partidos anti-sistema naquele Parlamento. Eu sei que o Bernardo não vai gostar desta caracterização, mas o Chega, pela retórica, pela narrativa cultural e etc. Mas se formos olhar para o paradigma económico, a Iniciativa Liberal é de longe o partido mais anti-sistema do paradigma político português. Ora, quem vota na Iniciativa Liberal, quem vota no Chega, quem vota em partidos novos, normalmente não tem a mesma tendência política ou partidária que os partidos do Bloco Central, do Centrão e do sistema, se lhes quiser chamar assim. Estás a incluir o PCP no sistema. O Mas PCP estás a faz excluir... parte do sistema Aí, também. Mas deixa-me só colocas concluir o a IEL raciocínio. fora do sistema. Ora, se nesta altura o Luís Montenegro ganhou certamente votos de uma ala mais liberal, mais à direita, que votou num programa de governo com uma determinada mudança comparativamente àquilo que havia anteriormente, esse programa já não existe. Ora, quem votou mais à direita, agora olha para outras alternativas, não diria no caso do Chega, porque a vertente económica é diferente da Iniciativa Liberal, mas se calhar olha para a Iniciativa Liberal e talvez pense, bom, se calhar aqui dei um voto de confiança a Luís Montenegro no sentido de ultrapassar o PS, mas de pouco me vale porque o Orçamento de Estado é igual ao do PS. Portanto, eu acho que a Iniciativa Liberal não tem nada a ganhar em encostar-se ao Luís Montenegro. Aliás, muito pelo contrário. E as últimas sondagens até dizem isso, porque embora tenham crescido não até ao nível do que tiveram nas europeias, aumentaram para 7, 8% e é um Mas crescimento novamente, significativo. isso era se fôssemos eleições. Eu vou-te dizer, isso era se fôssemos eleições. Estamos aqui a ver o que é que ganhariam ou não ganhariam do ponto de vista do eleitorado e da capitalização de votos. Eu estou a falar de outra coisa, que é, neste momento, nós só poderemos ir a eleições em 2026, por causa da eleição do Presidente da República. Sim. E por isso, a Iniciativa Liberal sabe, ainda há pouco Sim, o mas isso Bernardo foi há disse umas que durante horas. 2 anos nós não vamos fazer, neste caso, nas palavras Mas agora do temos Bernardo, é que saber qual é que é a estratégia. o Bernardo não é? não vai, o partido do Bernardo não vai conseguir aprovar as suas medidas. A única forma de aprovar as suas medidas é ter o apoio da AD. Ou o apoio da esquerda, que não terá. Em princípio, acho eu. O objetivo, eu Portanto, creio, é crescer. ou seja, mas o que eu estou a dizer é politicamente. encostar-se à AD. Não, mas por isso é que eu disse que jogavam nos 2 campos. Ao mesmo tempo que criticam muito o orçamento de Estado, porque é igual ao do PS, também estão a tentar dar aqui uma proteção a Luís Montenegro nesta novela mediática. Foi só isso. Ou seja, até que ponto é que esta proteção excessiva Não sei, porque do Rui o Rocha, Rui que para mim Rocha- acho que ultrapassa muito de qualquer dever Eu cívico. discordo, porque logo a Então seguir... porque é que não vem a senhora da limpeza, que está no sítio onde o André Ventura alegou ter a reunião, também defender, porque é um dever cívico. Não, porque repare, ontem eu discordo Portanto, disso é um porque- dever cívico a toda a gente. Discordo disso completamente, porque ontem o Pedro Nuno Santos dá o discurso na sede do PS e 2 minutos depois eu estava a fazer live stream no momento e a primeira pessoa a falar e a criticar acerrimamente o orçamento foi o Rui Rocha. Por exemplo, o Ventura não falou ontem. Meteu um tweet qualquer do Montenegro abraçado ao Pedro Nuno, uma coisa assim do género, mas o Rui Dizer Rocha... que era a única alternativa para Portugal, sim, Sim, também vi. ontem só falou o Rui Rocha, foi logo o primeiro, foi logo a seguir. E Montenegro também. O Montenegro falou, mas porque foi Bruxelas. obrigado porque estava em Bruxelas, não é? Portanto, Mas nós já estamos a estava fazer a na mesma conferência de coisa, imprensa. porque eu continuo a dizer, o Rui Rocha critica o orçamento, mas depois do outro lado tenta dar uma bolachinha. Só ao falou o Montenegro de livro, o alguma PCP maneira. e a IEL, não falou mais ninguém. Portanto, eu acho que a Iniciativa Liberal, e agora, enfim, tu dir-me-ás se é verdade ou não, mas eu acho que politicamente a IEL tem muito mais a ganhar estando numa posição de oposição, diferente da restante oposição em si, do que propriamente como uma espécie de semi-muleta estratégica do PSD. Mas agora tu podes dar o teu parecer, não sei. Não no sentido final da tua frase, que é
aí ela é uma oposição construtiva. E eu não sei quando é que se tornou extraordinário as pessoas dizerem que concordam quando concordam e que discordam quando discordam. Certíssimo. Hoje eu participei em 2 debates no plenário de manhã e disse ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado, no primeiro tópico, discordamos completamente disto. No segundo tópico, apoiamos totalmente o Governo nisto. Pá, se isso foi dar com uma mão e de com a outra dizer Porque não o sei o Rocha quê, não apoiou politicamente Luís Montenegro, tentou defendê-lo publicamente da medida e mentira. discordamos a outra. E por isso é essa a posição que vai continuar a ser O Rui Rocha não disse que nestes concordou com próximos Luís 2 anos. Montenegro. O Rui Rocha disse que tentou defendê-lo e usou o seu espaço mediático para defender Luís Montenegro, que é bastante diferente. Ainda Mas bem, acho que podemos... porque o Primeiro-Ministro estava a dizer a Mas eu verdade. também acho que a vossa posição ficou mais fácil agora, porque seria mais difícil se o primeiro orçamento de Estado proposto pelo PSD tivesse seguido à avante. Aí seria mais complicado para Sim, vocês. claro, mas isto não tem nada a ver com o orçamento. Esta questão. Eu tenho uma... Vamos terminar? Sim, eu queria só também não vamos fazer estender muito. um reforçozinho que é sobre duodécimos. E nós falamos rápido. sobre isto há 3 programas e no passado a Catarina deu aqui uma nota que é: não nos podemos esquecer nunca que no meio desta situação toda a nossa Constituição prevê um mecanismo de continuarmos com o Executivo, continuarmos com uma Assembleia com a composição como está, como o povo votou, mesmo sem orçamento de Estado aprovado. Isto é uma preocupação. Que são os duodécimos. E eu quero perceber, é que Pedro Nuno Santos acabou de salvar o Presidente da República, porque Pedro Nuno Santos diz: no próximo orçamento de Estado já não vai ser assim, já não vamos negociar, porque Pedro Nuno Santos finalmente reconheceu que o problema foi E negociar não foi impulsivo. e que foi encostado Não foi às impulsivo. cordas, como também temos vindo aqui a dizer, que o seu jogo político falhou e o de Montenegro foi realmente brilhante, muito embora eu não concordo com o Montenegro, a estratégia política dele foi brilhante, das negociações. Agora, Pedro Nuno Santos diz: no próximo já não vai ser assim. Pois, mas é que no próximo, se formos a duodécimos, também não temos que ir a duodécimos. Portanto, se no próximo, se não houver orçamento de Estado, não há orçamento de Estado. E nós vamos perceber, o país vai perceber que afinal é possível o país continuar, não irmos a eleições quando não há orçamento de Estado. Muito difícil, sim, mas é possível. E portanto é isso que vai provavelmente acontecer em 2025 e quero muito ouvir o que é que Marcelo Rebelo de Sousa vai ter para dizer na altura. Temos que convidar Vamos o ver. Marcelo para a Geração V. Tá, fica já aqui o convite. Vamos terminar então. Muito obrigado, Joana, Gonçalo, e obrigado, Bernardo. Obrigado. Muito bom trabalho e continua. E espero que voltes cá um dia. Espero que tenhas gostado, apesar deste... Gostei. Muito obrigado. Obrigado. Até à próxima.